Eu, quando assumi a igreja, o telhado da igreja caiu. Né, eu assumi a igreja numa quinta-feira, quando eu cheguei aqui para morar, dia 8 de junho de 2024. Telhado, aí fizemos o culto no domingo. Na segunda-feira, o Ministério de Louvor já estava na igreja preparando as festividades da minha posse, né? Iria vir pastores aí da Bahia toda, de Salvador, né? Tinha uma festa bonita programada e o telhado da igreja caiu. Como é que um homem que muitas vezes trabalha fora, na maioria das vezes, trabalha fora, tem seu emprego lá fora, tem sua família, tem seus afazeres, vai dar conta de tudo isso na igreja? Me conte como é que essa fórmula vai funcionar. Então, o pastor precisa de ajuda. Ministério pastoral não é você chegar domingo à noite na igreja bem vestido, de terno, de paletó, de gravata, pregar uma palavra maravilhosa, todo mundo dá glória a Deus e ir para suas casas. Ministério pastoral não é isso. Ministério pastoral é a hora que você vai embora, sobrecarregado, cansado, muitos precisam trabalhar na segunda-feira e o telefone vai tocar. E você vai ter que estar ali. Sim. Deus nos chamou para isso. Na volta do Senhor, naquele grande dia, vai existir uma cobrança. E Deus vai cobrar da igreja, das igrejas, do anjo da igreja, do pastor. Cadê as ovelhas que eu coloquei na sua mão para você tomar conta? Cadê as minhas ovelhas? E aí o pastor vai ter que apresentar as ovelhas. Então, assim, as decisões que o pastor toma dentro da igreja, vai caber a ele responder. Então, quando eu sou ovelha, quando eu sou membro de uma igreja e eu entendo isso, pastor, o Pedro é isso, é aquilo outro, e só que ele toca no Ministério de Louvor, eu exijo que o senhor exigir. Irmãos, a decisão vai ser tomada pelo pastor debaixo do direcionamento de Deus. E quem vai responder por isso diante do Senhor não é o irmão A, a irmã B, é o pastor. Muitas pessoas brincam de ser crente, brincam de ser líderes. E aí você vai dar legalidade e as coisas começam a acontecer na sua vida e você não entende por que está acontecendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bonzinho, eu estou na igreja, sabe? Eu peço perdão. Então a gente precisa tomar conta das nossas vidas espirituais, tomar conta do nosso coração, da nossa mente, se cuidar, ter tempo com a família, se conhecer, praticar esporte, para aliviar um pouco da pressão, aliviar um pouco dessa carga, porque, meus irmãos, não é fácil. Se alguém disse que é fácil... Eu estou desdizendo. Se alguém acredita que é fácil, desacredite. Não é fácil. Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. E eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! E aí, Thalita? E aí, Pedro? Você tá aqui de novo. De novo, novamente. Para a glória de Deus. Eu tô bem. Hoje a gente não tá com a paleta combinante, mas estamos aqui. Exatamente. Chique. Você de black. Yes. E eu de marrom. Brown. Mas é isso, vamos falar de coisa boa, vamos falar dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é ela, Maria Makeup. Isso mesmo. Se você precisa de apoio para ficar ainda mais bonita em dias especiais como os aniversários, casamentos, formaturas, você pode chamar Maria Makeup para cuidar da sua beleza e te ajudar a se sentir ainda mais confiante. Exatamente. Nosso próximo patrocinador é ele, Arte Mais Royal Comunicação Visual. Se você quer renovar a sua fachada, logotipo da sua loja ou qualquer coisa na área da identidade visual, eles fazem. Escaneie o QR Code abaixo e entre em contato com eles. E nosso próximo patrocinador é a Lisbelle. Isso mesmo, Lisbelle Vestindo com Amor. Elas têm peças infantis femininas para você que quer presentear as crianças que você ama, seja suas filhas, sua sobrinha, sua prima, enfim, você pode presentear, porque elas têm um catálogo de peças maravilhoso para deixar suas meninas ainda mais bem vestidas. Exatamente. E o nosso próximo patrocinador é a Volumosa
Concept. Então, se você quiser cuidar dos seus cabelos, eles oferecem uma linha completa de tratamentos para você cuidar do seu visual, ficar ainda mais bonito. E além de oferecer os produtos, lá no salão de Iris, eles oferecem os serviços para cabelo. Então, você não tem desculpa para você não ficar com o seu visual renovado. Exatamente. O nosso próximo patrocinador é a Vapo Delivery. Você que tem loja, restaurante e precisa de um delivery rápido e eficiente, é só entrar em contato com eles. Mas se você não precisa de delivery, só precisa de um mototáxi, eles também fornecem. Então entre em contato e se locomove com... Rapidez, agilidade. Exatamente. O nosso próximo patrocinador é a La Revi. Ela que traz peças femininas super elegantes, peças que estão na moda, em tendência, para você ficar ainda mais bonita. Além de te ajudar com acessórios também. Então, se você quiser cuidar do seu estilo e ficar mais confiante, você pode procurar a La Revi. E como a gente está falando de se sentir bem, se sentir confiante, nosso próximo patrocinador também vai te ajudar com a sua beleza. Estúdio Sublime para te ajudar com as suas sobrancelhas. Elas fazem micropigmentação de sobrancelhas, labial, design de sobrancelhas, extensão de cílios e diversos outros serviços. Então, se você quiser cuidar da sua autoestima, você pode procurar elas também. Exatamente. Depois da Sublime, a gente tem a academia Practic Sports. Você que quer cuidar do templo do espírito, entrar na vida fitness e cuidar de si, da sua mente também, que ajuda muito a academia, é só entrar em contato com eles. Escaneando o QR Code abaixo, eles têm as melhores mensalidades e planos para você. E também a gente tem Jamile Silva. Isso mesmo, a gente já falou de cuidar da beleza, cuidar do corpo, mas agora também pode ser a hora de cuidar da sua mente. Ela é psicanalista e pode te ajudar com diversos serviços. Ela também tem um foco especial para mulheres, faz intervenções em grupo, então você pode procurar os serviços de Jamile para cuidar da sua saúde mental, para você cuidar de você mesmo e trazer esse olhar de cuidado para você. Exatamente. O nosso próximo patrocinador é a Jesus Wear. Jesus Wear. Você que quer andar trajado e com propósito, evangelizando as pessoas na rua, é só entrar em contato com eles. Eles têm camisas com conteúdo bíblico para você, camisas bonitas e de excelência. Então entre em contato que você vai encontrar as melhores camisas e os melhores versículos bíblicos, Uau. Estampas, tudo. E nosso próximo patrocinador é Júnior, representante comercial. Você que quer uma internet boa, uma internet eficiente e com planos de TV, olha só. Planos de TV. Chique, é tudo. Tudo de um plano só. É só entrar em contato com eles, que é o QR Code abaixo, que eles vão fornecer para vocês. Ô Pedro, mas essa pessoa que está nos assistindo, ela não é uma patrocinadora, mas ela quer ajudar esse podcast. O que ela pode fazer? Ela pode escanear o QR Code que vai aparecer aqui, ó. Plim! Oi, apareceu. Tá melhorando, Plim. Tá afinando. Aqui para mais uns 15, 20, 30 episódios. Misericórdia, meu Deus, quantas temporadas. Você que quer contribuir com esse episódio, contribuir com esse podcast abençoado e que a gente continue trazendo conteúdo com propósito para sua vida, é só escanear o QR Code e fazer uma oferta de amor pra gente. É isso aí. Além de você nos ajudar com o QR Code, você pode nos ajudar seguindo as nossas redes sociais. Já começa aqui, esse é o nosso lembrete, porque a gente está já para começar o nosso bate-papo. Então a gente vai te lembrar agora para você não esquecer. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você poder receber as notificações de todos os episódios que saem segundas-feiras às 19 horas e nos siga nas nossas redes sociais. Aonde nós estamos? Exatamente. Além do YouTube, estamos no Spotify, no TikTok e no Instagram, com cortes maravilhosos para você. Você que está viajando e quer escutar no seu carro o podcast, também tem o Spotify lá para você. Episódios completos. Exatamente. Então, se você não quer compartilhar também um episódio completo para alguém, compartilhe cortes que tem no nosso Instagram, no TikTok, que são cortes feitos com propósito também, impactantes, trechos marcantes para aquela pessoa que você quer abençoar. É isso aí, continue acompanhando o Evancast, se inscreve no canal, nos acompanha nas redes sociais, porque a gente está juntos com você a semana inteira, levando conteúdo com propósito. Exatamente. E agora a gente vai iniciar o nosso bate-papo com o nosso convidado de hoje. As pessoas talvez já tenham visto o post, a capa, o título, mas elas não vão perder de receber um conteúdo completo agora na nossa entrevista. Exatamente. Né? É isso aí. Então hoje a gente tem o prazer de receber por aqui o pastor Diogo Costa. Ele que é pastor da Igreja Batista Renovação, lá no bairro Rodoviário, e hoje veio compartilhar um pouco da sua experiência e nos enriquecer da parte de Deus aqui também. Seja bem-vindo, pastor. Aplaudam! Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que a presença do nosso Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos que estão nos assistindo.
Amém. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, é uma honra receber o senhor aqui. É um prazer também enriquecer nosso podcast, nossas vidas e a vida do pessoal que vai estar Amém. assistindo também com seu testemunho abençoado. Amém? Já Pedro, vejo- a honra é minha. A honra é minha estar aqui com vocês, né? Mas é que somos só servos e estamos aqui para servir todos juntos. Amém. E vamos continuar servindo o reino de Deus. Verdade. E já para a gente iniciar esse bate-papo abençoado, a gente queria saber como foi que você conheceu a Cristo e aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Pedro, a palavra do Senhor, ela nos fala que existe festa nos céus quando o pecador se arrepende, né? Uhum. Eu fui convidado para uma igreja, né, para participar de um evento de jovens. Eu tinha um amigo meu que ele era crente, frequentava essa igreja, uma igreja batista, lá no bairro, na cidade em que eu morava, em Salvador. E ele insistiu muito que eu fosse. Eu falei, eu vou só para tirar esse cara do meu pé. E fui e nunca mais saí. Glória a E Deus. nunca mais saí. Daí a importância de eventos que chamem jovens, né, para dentro da igreja. Muitos a gente sabe que não fica, mas muitos também são pegados ali pela palavra. E nesse evento eu gostei, e eu fui no dia seguinte. O líder dos jovens era uma pessoa maravilhosa, o irmão Marquinhos, me tratou muito bem, me abraçou, e quando eu fui ver, eu já estava na escola bíblica dominical no domingo pela manhã, e no culto à noite já estava aceitando Jesus e levantando a minha mão Glória e a me Deus. convertendo, e estamos aqui até hoje. Que Glória a máximo. Deus, glória a Deus. Essa parte que o senhor trouxe, eu acho interessante. E muitas vezes a gente convida o pessoal, vamos, o pessoal não vai. Só que quando eles vão, Deus toma conta de tudo. E ele se encarrega, por meio do Espírito Santo, de despedaçar toda dureza, É assim. todo escudo, tudo que tem ali impedindo que a presença de Deus chegue até ele. Deus, por meio da sua presença, do Espírito Santo, da palavra do Senhor, dos louvores, destrói aquilo. E quando pensa que não, o rapaz que tanto se enrostia, né, para poder ir para a igreja, acaba se quebrantando e frequentando até virar um pastor. A palavra fala no livro de Salmos que o Senhor, ele está entre os louvores. Uhum. Então o louvor, ele quebranta o coração. E a palavra, quando entra, o ouvir da palavra transforma a pessoa. Uhum. Não adianta Pedro, não adianta Thalita, a gente querer pegar uma pessoa, vamos lá, um jovem, querer abrir a cabeça daquele jovem, colocar a palavra de Deus dentro, querer que ele se converta, a gente não vai conseguir fazer isso. É pelo mover do Espírito Santo de Deus. Sim. É o Espírito Santo de Deus que conduz todo o processo. Sim. É ele que quebranta a pessoa, é ele que traz a consciência de um jovem seguir a Cristo. Sim, verdade. E é isso. Muita gente às vezes fica, eu vou ali só pra tirar o abençoado do meu pé. Isso. Aí quando é nesse exato momento que Deus vai lá e quebranta o coração dessa pessoa a ponto dele gostar. Rapaz, o que é isso que está acontecendo? A gente entrevistou o pastor Ricardo aqui. Ele dizendo que estava na época de carnaval. Aí o rapaz tinha chamado ele para ir para um retiro que tinha na época do carnaval, né? Aí o pastor Ricardo falou, eu não vou. Aí acabou que coincidiu que ele tinha um amigo que tinha que levar esse pessoal para o retiro. Era o transporte, né? Aí ele, não, vou levar o pessoal lá com você. Aí acabou que era o mesmo retiro que ele tinha sido convidado, só que ele não sabia, só vai descobrir quando chegou lá. E ele no caminho estava escutando o pessoal louvando em cima de uma F4000, na época um caminhão, não era ônibus que levava o pessoal, em cima dessa F4000 louvando, e acabou que aquele louvor foi surpreendendo ele, foi quebrantando o coração dele. Rapaz, a gente tá aqui, tava tomando uma cervejinha e estamos aqui felizes, mas esse pessoal não tava tomando nada, não tava fazendo nada, tá em cima do F4000, levando poeira na cara e cantando, e louvando, e alegre. O que é que esse pessoal tem de diferente? Aí é nesse momento que Deus vai lá e transforma, quebranta e mostra o amor dele real pela vida de Pedro, todos. você sabe que minha esposa, você falou em carnaval, minha esposa se converteu no carnaval, na avenida, em Caramba! Salvador, através de um grupo
de pessoas que estavam na avenida evangelizando, pregou a palavra para ela e ali ela se converteu. Ali ela se converteu. O processo dela de conversão iniciou na avenida. Então, assim, existem lá em Salvador, né, tem o nome desse trabalho é Impacto de Carnaval. E a gente sabe que muitos líderes não são a favor. Né? Existem pessoas que são Sim. contra determinados tipos de métodos evangelísticos. Mas Verdade. eu prefiro acreditar que nem nada que a gente faz para o Senhor, nenhum trabalho no Senhor é em vão. É, então. Sim, verdade. Verdade. Foi pregar a palavra, foi ministrar a palavra em qualquer situação, em qualquer circunstância, vai ter um retorno. Por quê? Porque nós vamos encontrar pessoas que estão sedentes pela palavra do Senhor, que vão ouvir a palavra do Senhor e que Deus, através do seu Santo Espírito, vai trabalhar nos corações. E a palavra dele nunca volta vazia também. Né? Nunca. Exatamente. Nunca. E, inclusive, ela está aqui presente, né? Tá ali sim. nos assistindo. Depois, quem sabe, a gente marca aqui um com ela também, para ela contar essa história Amém. com, Nossa irmã com Vânia riqueza de Ramos. detalhes aqui. Mas é isso, pastor. E como foi assim, depois da sua conversão, que você sentiu o direcionamento de Deus para ser pastor, para o ministério pastoral? Pedro e Thalita, eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de convertido, novinho na fé, tomando leitinho ainda, quando eu, em um culto, eu sempre gostei de chegar cedo na igreja, né? Sempre gostei de chegar cedo. Para mim não rola essa coisa de chegar depois do culto e ter começado. A gente não chega cedo, né? Nos nossos compromissos, nós marcamos hoje aqui um horário, eu ainda te Sim, liguei, não foi. não cheguei no horário, então por que na igreja eu tenho que chegar atrasado? Eu não entendo pessoas que só chegam atrasado na igreja. Né? Claro que tem questão de trabalho e tal, essas coisas, mas a gente está em casa no domingo para ir para o culto e consegue chegar atrasado. Esperando acabar Então, o eu jogo sempre- do Flamengo para Isso. assistir, Então, assistir o culto. Aí é um problema, né? Então eu sempre cheguei cedo na igreja. Nesse dia eu estava na igreja, o culto ia começar e a gente estava num prelúdio lá, né? Um ministério de louvor, e o Espírito Santo falou ao meu coração. Como nós estamos conversando aqui agora, eu ouvi Deus falando ao meu coração, assim, no meu ouvido, que ele tinha um ministério pastoral para mim. E aí o meu pastor passou na hora. O pastor passou e aí o Espírito Santo falou, ó, seu ministério é aquele ali. Claro que eu não entendi muita coisa, né? Claro que eu fiquei, tô doido, tô louco, era novo na fé, nunca tinha ouvido falar nada sobre evangelho, sobre Bíblia, não conhecia nada de Bíblia. Nada de Bíblia, assim, acreditava em Deus, sabia que existia um Deus, mas não sabia nada. Nada de Jesus, de nada. Então eu era novinho na fé, eu estava aprendendo muita coisa. Por coincidência, alguns meses após esse evento, eu não falei com ninguém, a igreja a qual eu fazia parte abriu um seminário nas instalações lá da igreja, no prédio da igreja. O meu pastor, que é o pastor Wilton, já deixo um beijão aqui para ele, sempre foi um pastor muito voltado para o estudo. Ele é professor, ele é mestre, ele tem, sabe, um nível intelectual muito alto, né? Então, ele abriu um seminário da Convenção Batista Nacional, a qual a nossa igreja faz parte, né? E esse seminário foi aberto. Só que tinha algumas regras para entrar no seminário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, existe uma variedade de seminário, um online, na internet, e não existe exigência nenhuma. A pessoa se matricula, paga e faz o seminário, não tem problema. Mas alguns anos atrás não era assim. Alguns anos atrás existiam poucos seminários, e para você entrar nesses seminários, você tinha que seguir algumas regras, como, por exemplo, ser indicado pela sua igreja, levar uma carta do seu pastor, ter no mínimo 2 anos de crente batizado. Por quê? Eu entendo as exigências. A pessoa precisa ter uma certa maturidade para entrar no seminário. Senão ela não vai entender muita coisa que está acontecendo ali. Sim. Na verdade, ela vai se assustar quando ela começar a ter um olhar diferente da Bíblia, das coisas de Deus. Então, eu não tinha 2 anos ainda. Conversei com o pastor, aí eu falei para ele do que tinha acontecido comigo. Ele me deu uma orientação. Deveria até ter ido falar com ele antes, né? E ele permitiu, abriu uma exceção para que eu participasse do seminário, devido a esse chamado pastoral que já estava sobre a minha vida. Faltando 1 mês para mim concluir esse curso, era um curso teológico de nível médio, não era nível superior. Faltando 1 mês mais ou menos, eu não consegui terminar o curso.
por motivo de trabalho, né? Eu variava muito os horários no meu trabalho e eu deixei de trabalhar pela manhã, passei a trabalhar pela tarde. Na época, se eu não me engano, eu mudei de empresa e eu não tive condição de terminar, mas faltou um mês só, era o mês ali da formatura, da primeira turma, e eu não consegui. Isso foi em 2001. Isso foi em 2001. Foi bem no ano que eu casei também, né? Eu me converti em novembro de 99. Então, em 2007, minha esposa entrou para fazer o seminário lá mesmo, né, no CETEBAN, que é um seminário da nossa Convenção Batista Nacional. E aí eu resolvi entrar para terminar. Quando eu fui falar lá com os diretores do seminário, eles falaram comigo, falaram, ó, Diogão, entrou algumas matérias novas, algumas exigências mudaram, né, o hebraico, porque na minha cabeça era só eu completar o mês, né, então o hebraico e o grego, que era exigido da gente 40 horas, agora é 80 horas, você tem que completar e tal. Resultado, eu fiz o seminário mais um ano de médio, e sempre com um chamado sobre a minha vida. Observe, Deus falou comigo em 2001. A gente agora está em 2007, quando eu completo, eu faço mais um ano, completo nível médio e vida que segue. E o meu ministério ali. Tinha o chamado, Deus havia falado comigo, mas estava ali estacionado. E desculpa era o que não faltava. Né? Claro que a gente ajudava na igreja, eu fui líder de todos os departamentos na igreja, líder de homens, líder de jovens, né? Novo convertido, tudo eu estava no meio. Minha esposa sempre trabalhou com criança e também sempre esteve junto ali nos ministérios da igreja. Então, assim, a gente nunca ficou parado na igreja. Sempre trabalhou, sempre acumulou funções da igreja, né? E graças a Deus por isso. Foi uma grande escola para o nosso ministério. Em 2015, eu tomei uma decisão na minha vida. Deus falou comigo novamente e eu decidi fazer o seminário agora nível superior. E eu estava em uma empresa que não tinha condição nenhuma de tempo para mim estudar, mas Deus preparou tudo. Deus preparou tudo e a partir de 2015 eu abracei de vez, com seriedade, o chamado do Senhor sobre a minha vida. E aí Deus foi preparando tudo, Deus foi abrindo portas, sabe? Deus me mudou de trabalho também para que as coisas acontecessem, para que eu tivesse tempo, para que eu pudesse seguir todas as exigências que a Convenção Batista Nacional tem para que um pastor seja consagrado por ela. Então, assim, ir nas reuniões estaduais, né, ter que viajar para poder participar dos processos, concluir o meu curso de nível superior, de bacharel em teologia, entendeu? E Deus foi, assim, preparando todas as coisas, e quando a gente está no direcionamento de Deus, tudo vai se encaixando. Falta isso, eu preciso disso, Deus vai colocando no lugar, Deus vai mostrando, Deus vai direcionando, e a gente vai avançando. E eu sempre na igreja, trabalhando, exercendo os ministérios. Meu pastor, posteriormente a esse período, a gente já estava em uma outra igreja, dentro da nossa convenção. A nossa igreja-mãe abriu uma congregação, e como ficava mais próximo da nossa casa, a gente foi congregar nessa igreja com outro pastor, pastor Rubens Araújo, já deixo um abraço aqui para ele também, que me deu todo o apoio, me deu todo o suporte, me ajudou muito no início da caminhada, aconselhamentos, né? E foi muito bom, foi muito importante isso. O ministro, quando ele está iniciando a sua jornada, ele precisa disso, de alguém que direcione. E em 2022, né, em 2020, na verdade, eu já comecei a ser o braço direito do pastor, 2019, 2020. Eu já comecei a ser o braço direito do pastor, um pouco antes da pandemia. O pastor já havia passado algumas atribuições, assim, de caráter mais sério na igreja. E eu já comecei ali realmente a ser o braço direito do pastor, a igreja também apoiando. E em 2022, eu fui consagrado pastor, né, na Igreja Batista Nacional Monte Calvário, lá em Salvador, pela Convenção Batista Nacional. E aqui estamos nós. Que legal. Glória a Deus. Sim, foi muito interessante ver toda essa jornada sendo construída e tal. Isso. E aí, é a caminhada do cristão, né? O Senhor, ele dá um chamado pra gente e a gente vai construindo as coisas aos poucos. As promessas, elas se cumprem no tempo perfeito de Deus, né? E aí você foi sendo aperfeiçoado nesse meu tempo, foi estudando, Isso. se capacitando. E aí, quando aparecia um percalço no caminho, Deus dava uma nova alternativa. E eu acho interessante, eu vi
toda essa caminhada que o Senhor construiu falando sobre o seu chamado pastoral, porque foi um chamado que Deus foi bem enfático no momento de chamar, mas às vezes quando a gente recebe alguma promessa do Senhor, a gente sente muita ansiedade para que as promessas se cumpram logo, né? E a gente quer que as coisas aconteçam no outro dia, e aí como é que vai ser? Mas o Senhor, ele prepara o tempo perfeito para tudo, ele vai nos capacitando, vai nos formando, vai fazendo as coisas caminharem no tempo certo. E eu vejo que é muito assim, né? Deus dá umas promessas pra gente, tem coisas que se cumprem sim muito rápido, mas tem outras que levam muito tempo. E eu vejo isso também em promessas que Deus fez na minha vida. Algumas foram muito rápidas, outras demoraram vários e vários anos. E essa é a caminhada do cristão, né? A gente precisa ter o coração firmado no Senhor para poder saber o tempo perfeito de tudo. E caminhar Exatamente. e não desistir, não deixar o coração se abalar pelo tempo que algumas promessas demoram para se cumprir, mas permanecer ali no que realmente importa, que é permanecer em Cristo, servindo ao Senhor, independente de onde a gente está. O que importa é continuar servindo e caminhar nessa caminhada de serviço, de obediência a Deus, e no tempo perfeito as promessas se cumprem. Isso. Legal demais. Exatamente. Nessa caminhada, você enfrentou algum desafio assim que falou, poxa, aqui somente a mão de Deus mesmo para me fazer seguir? Muitos desafios, né? Primeiro que quando a gente é ovelha, né? A gente tem um pastor, a gente está sentadinho no banco e a gente não está envolvido em nenhum ministério, a gente tem uma visão de como funciona a igreja, né? Aí a gente critica, a gente mete o pau, a gente tem o direito de fazer isso, né? Quando a gente passa a ser líder, a ocupar um lugar de liderança no ministério, a gente já vê que as coisas não são bem assim, né? Que são um pouco diferentes. E quando a gente entra para o ministério pastoral, né? Que a gente vai estar à frente de um rebanho, à frente de uma igreja, com a incumbência de liderar, não só administrativamente, mas espiritualmente, que é a função principal do pastor, o ofício principal do líder eclesiástico, a gente vai ter outra visão e a gente vai entender muita coisa. Né? Porque assim é fácil falar, Thalita, de Pedro, mas eu não sei o que está acontecendo na vida de Pedro. Mas o pastor sabe, porque Pedro conversou com o pastor. Só que o pastor não pode falar para ninguém. Né? Então o pastor está ali segurando, né, em oração, em variedades de ajudas que o pastor pode fazer para com a ovelha. E isso tudo traz desgaste. Então, é necessário para o líder eclesiástico, para o pastor, ele entender as pessoas. Ele precisa entender as pessoas, entender todos os lados. Né? A gente vai trabalhar ali com criança, com jovens, com adolescentes, com pessoas adultas, com pessoas idosas, e cada uma pensa de um jeito. Cada uma pensa de um jeito acerca de determinados assuntos. E o pastor está ali para ser um grande intermediador de conflitos. Então, entender pessoas é algo que ajuda muito. Outra coisa que o pastor precisa ter a consciência é entender o seu próprio chamado. Então, Deus está me chamando para quê? Qual é o direcionamento do meu ministério? O que eu tenho que fazer? Porque um pastor, ele não tem condição de dar conta de tudo. Sim. A grande pergunta é, de quantas pessoas um pastor poderia cuidar? Há estudiosos que falam que um pastor pode cuidar de 40 pessoas, de 80, de 100. Não sei, será? Aí vai depender do direcionamento que esse pastor está dando para o ministério dele. Porque a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas interessantes. O ministério do pastor, ele pode ser direcionado biblicamente como um ministério apostólico. O que é isso, Pedro, um ministério apostólico? É um ministério de um pastor que vai abrir igrejas, vai tomar conta de várias igrejas, de várias congregações. O ministério pode ser um ministério missionário, um ministério evangelístico, do pastor que vai para a rua, que prega, que leva o povo para viajar, sabe? Para os impactos de festas. Não é todo pastor que faz isso, que está ligado ali diretamente com o ministério missionário da igreja, evangelístico da igreja. Embora seja um chamado para a igreja, talvez o principal chamado para a igreja. O pastor também ele tem que ser um pregador, as pessoas exigem isso. Um mestre ele tem que ensinar,
Só que o que a gente precisa entender, e o pastor precisa entender, é que nem todo bom pastor é um bom pregador. E nem todo bom pregador é um bom pastor. O pastor também, ele tem, que a Bíblia fala, do ministério profético, de ser profeta. O que está difícil hoje em dia, os pastores que têm esse dom, que têm esse chamado, muitas vezes se seguram. Por quê? Porque às vezes você vai botar o dedo na cara de alguém e vai dizer que aquela pessoa está errada, a pessoa sai da igreja. E muitas vezes leva junto com ela o dízimo, a família, um ministério de louvor. E aí? O dom profético, às vezes, pode trazer problema para a igreja. Sim. Muita gente acha que dom profético é só profetizar. Eita, vai vir aí um Coisas carro boas, né? na sua vida, aí vir uma casa, mas não é. O profeta... E o pastor também, ele tem que ser pastor, gente. Tem que ser pastor. De visitar as ovelhas, de perguntar como é que você está. E essa pergunta de como é que você está pode fazer com que você sente do meu lado e passe um dia inteiro conversando comigo, me contando a sua vida. E eu sou seu pastor, eu tenho que te dar atenção. Como é que um homem que muitas vezes trabalha fora, na maioria das vezes, trabalha fora, tem seu emprego lá fora, tem sua família, tem seus afazeres, vai dar conta de tudo isso na igreja? Me conte como é que essa fórmula vai funcionar. Então, o pastor precisa de ajuda. Perfeito. O pastor precisa de ajuda. O pastor precisa de pessoas que vão para a rua evangelizar. É pela igreja, não é por ele, é pelo Senhor. O pastor precisa de ajuda de ministérios da igreja que abram outros trabalhos e de pessoas que tomem conta. O pastor precisa de ajuda de irmãos que tenham capacidade, e talvez em muitos casos até mais do que ele, para ensinar na igreja, para pregar na igreja, para ser professor na igreja, para ensinar a palavra na escola bíblica dominical. Os pastores precisam disso, de ajuda das suas ovelhas, dos seus membros, de outros líderes. Sim. E ele não pode ter ciúme disso. Ele tem que agradecer a Deus por ter pessoas que o ajudem. Sim. A melhor coisa que tem é você ter pessoas proativas e usadas por Deus do seu lado. Porque quando você tem uma equipe boa, não se torna um fardo muito grande carregar o ministério, né? Não que carregar o ministério seja um fardo, mas não fica tão pesado, tão cansativo você liderar um ministério. Porque você tem uma equipe boa, você tem pessoas que estão ali andando e caminhando no mesmo propósito, na mesma visão que a sua. E que estão ali lhe ajudando, pegando no seu braço, pensando, vamos juntos, vamos caminhar juntos. E isso é muito bom mesmo. E uma coisa que o pastor não pode abrir mão de jeito nenhum é de ser pastor de ovelhas. De tomar conta das ovelhas, de amar suas ovelhas. O telefone vai tocar, Pedro. Sim. O telefone vai tocar, Thalita. De madrugada. De madrugada. Normalmente em horários impróprios. O telefone vai tocar e você vai ter que atender. E você vai ter que resolver o problema, você vai ter que levantar da sua cama, pegar seu carro e ir e ver o que está acontecendo. Entendeu? A ovelha está precisando, seu chamado é esse. Seu chamado ministerial, Deus te chamou para isso. Né? As pessoas vão te chamar, vão querer contar os seus problemas, vão pedir ajuda em oração. E o pastor não pode abrir mão disso. Isso faz parte do ministério pastoral. Ministério pastoral não é você chegar domingo à noite na igreja bem vestido de terno, de paletó, de gravata, pregar uma palavra maravilhosa, todo mundo dá glória a Deus e ir para suas casas. Ministério pastoral não é isso. Ministério pastoral é a hora que você vai embora, sobrecarregado, cansado, muitos precisam trabalhar na segunda-feira e o telefone vai tocar. E você vai ter que estar ali. Sim. Deus nos chamou para isso. Sim. A pregação, assim, no altar, eu creio que seja, acho que 20%, 10% da vida de um pastor. É. Muito, muito pouco. E agora é o pós. Você tá ali, bonito, arrumado, pregou, terminou o culto, vem 2, 3, 4, faz uma filinha para conversar com você, para ter um gabinete, para contar uma história, contar alguma coisa que aconteceu. E isso é o que você falou, né? É o seu pastor. É o ministério pastoral, tá cuidando de ovelhas ali. Isso é muito importante na vida do pastor. Então, pastor, um homem chamado por Deus, ele precisa entender isso. Ele precisa entender, ele precisa se conhecer, conhecer o seu ministério, para o que foi que Deus lhe chamou, o perfil da igreja que ele vai estar, para que ele possa trabalhar tudo isso na vida dele.
ele precisa trabalhar. E ainda tem outra área aqui que eu não citei, que é a área administrativa da igreja, Sim. que eu gosto muito, por sinal. Eu gosto muito de administrar, entendeu? De tomar conta disso tudo. E ainda tem isso, essa questão. Por quê? Porque o pastor, legalmente, ele é o pastor presidente da igreja, na maioria das igrejas. Aqui eu sou um pastor batista, né? Nós estamos aqui no templo de uma igreja batista. O estatuto das igrejas batistas são praticamente os mesmos, né? Onde a igreja ela é congregacional e aonde o pastor presidente da igreja, onde o presidente da igreja é sempre o pastor. Entendeu? Então, quem responde legalmente pela igreja é o pastor. Então, a responsabilidade da administração da igreja é do pastor, claro que junto com todos os irmãos que fazem parte da diretoria. Então, o pastor ele precisa administrar a parte financeira da igreja junto com o tesoureiro. O pastor precisa administrar a parte de secretaria da igreja junto com as suas secretárias. O pastor precisa administrar todas as áreas da igreja junto com os irmãos que ali estão ocupando os cargos da igreja. Sim. Então, ainda tem essa questão administrativa. Pergunta, são todos os pastores que são qualificados para isso? Não, tem gente que não gosta. E não tem problema nenhum nisso. Né? Agora ele vai precisar de gente de confiança do lado dele. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, ser pastor é lindo, é maravilhoso, mas tem muita coisa por trás e que muita gente não sabe. Né? A parte eclesiástica de uma igreja, a diaconia é o braço direito do pastor, os líderes de ministério são o braço direito do pastor. E aí o pastor tem que ter toda essa liderança para trabalhar dentro da igreja e ele está ali como um grande gestor, sabendo de tudo o que acontece. Sabe por quê? Sabe o que acontece quando o pastor negligencia tudo isso? O que acontecer dentro da igreja vai recair sobre ele. Sim. O que acontecer da igreja vai recair sobre ele. Na parte eclesiástica, acontece alguma coisa com um jovenzinho dentro da igreja, ou até fora, com uma criança, a cobrança vai vir em cima de quem? Me chame aí o pastor da igreja. Administrativa, a mesma coisa. Quem é o gestor, quem é o líder? O pastor, chama ele aí. Então, se o pastor não sabe o que está acontecendo, vai sobrar. Vai se enrolar. Então, assim, tem toda essa parte que o homem, o pastor, né, quando ele vai pensar em entrar para o ministério pastoral, ele tem que ter tudo isso na mente. Só que não falam para ele tudo isso. Não falam. No seminário, ele não está prestando atenção no que ele está aprendendo. Né? Ele quer saber ali de hermenêutica bíblica, de grego, de hebraico. E tudo isso é muito bom. Eu gosto muito de estudar. Eu estudo muito. A partir de 2015 para cá, eu estudo em média 4, 5 horas todos os dias. E alguns dias eu ultrapasso isso. Uma mensagem minha, eu não estudo menos de 8 horas para preparar uma mensagem. No mínimo, 8 horas para preparar uma mensagem. Eu gosto muito de estudar. Mas só que ser pastor não é só isso. É os 20%. É os 20%. Então, ser pastor é muita coisa. Então, o candidato ao ministério pastoral, ele precisa se achar no meio disso tudo aqui. Ele precisa entender como tudo isso funciona. Ele precisa ver o que ele vai priorizar, o que Deus tem chamado para ele. Para ele, daí, pensar em ser um pastor. Porque não é fácil como muitas pessoas pensam que é, não. Não é. E a gente vê como está a igreja hoje, no mundo. Porque pessoas entraram para liderar e se perderam no meio do caminho. E quando o líder se perde, o povo de Israel viveu isso, né? Quando o líder se perde, toda a estrutura, a igreja vai junto. As decisões dos líderes influenciam diretamente dentro das estruturas, igreja.
E a gente tem que clamar pela misericórdia de Deus, né? Sim. Só Deus. É isso aí. Sim, verdade. É como você falou, muitas vezes a pessoa recebe o chamado pastoral da parte de Deus, assim, e ela não imagina em quantas funções isso pode se desdobrar e quantas coisas ela vai precisar aprender. Isso não são coisas que se aprende da noite pro dia, né? Mas quantas coisas ela vai precisar aprender e desenvolver para conseguir dar conta de liderar aquele rebanho que Deus vai confiar na mão dela. E eu queria saber da sua opinião duas coisas. Sabendo de tudo isso, de todas essas possibilidades, das funções, o que o pastor precisa fazer e aprender, qual que é o maior desafio e qual que é o maior privilégio que um pastor tem na vida dele? Thalita, respondendo a sua pergunta, o maior desafio realmente é o pastor entender tudo isso. Entender como é que funciona todo esse processo, né? Amor é um desafio. O amor de Cristo. O amor de Cristo, que é você amar aquele que vos odeia. Então, na igreja não tem esse negócio. Eu simpatizo com fulano, eu simpatizo com ciclano. O pastor não pode olhar para isso. O pastor ele tem que ser imparcial nas decisões que ele vai tomar. Isso é um grande desafio. Privilégio é você olhar para as pessoas que aceitam a Jesus, né, que servem no reino, e saber que elas vão para o céu. E saber que elas vão para o céu e que você, né, tem se esforçado o máximo dentro do direcionamento de Deus para você fazer a sua parte, aquilo que Deus lhe chamou. Porque uma coisa que muitas pessoas não entendem, é que na volta do Senhor, naquele grande dia, vai existir uma cobrança. E Deus vai cobrar da igreja, das igrejas, do anjo da igreja, do pastor. Cadê as ovelhas que eu coloquei na sua mão para você tomar conta? Cadê as minhas ovelhas? E aí o pastor vai ter que apresentar as ovelhas. Então, assim, as decisões que o pastor toma dentro da igreja, vai caber a ele responder. Então, quando eu sou ovelha, quando eu sou membro de uma igreja e eu entendo isso, pastor, o Pedro é isso, é aquilo outro, e só que ele toca no ministério de louvor, eu exijo que o senhor exigir. Irmãos, a decisão vai ser tomada pelo pastor debaixo do direcionamento de Deus. E quem vai responder por isso diante do Senhor não é o irmão A, a irmã B, é o pastor. É o pastor. E eu, dentro do meu ministério, uma coisa que eu trouxe, que eu aprendi com os meus pastores e aprendi na minha caminhada com homens de Deus, e eu glorifico muito a Deus, porque sempre eu convivi com pessoas misericordiosas, né? O nosso coordenador, o pastor Navarro, que foi quem me trouxe aqui para a cidade de Paulo Afonso, para tomar conta dessa igreja, é um homem muito misericordioso, né? Então, o que é certo e o que é errado? Como é que a gente resolve muitas coisas? Pensando em Cristo. Que decisão Cristo tomaria se ele estivesse no meu lugar, aqui agora, e eu precisasse agir? Jesus sempre usou de misericórdia. Agora, Jesus disse, vá e não peques mais. Sim. Vá e não erre mais. As pessoas também não podem confundir, né? Misericórdia com desleixo. Porque Deus ele exige santidade de cada um de nós. A obra do Senhor é santa. É misericórdia, mas é santidade. Então, não faça mais isso. A gente não pode continuar no pecado. Então, quando a gente olha para pessoas que se convertem, que estão dentro da igreja, que estão, trabalhando para o Senhor, que as suas vidas pessoais, junto às suas famílias, melhorou, que famílias são salvas para Cristo, a gente se sente muito feliz. A gente se sente muito regozijado com isso, de saber que a palavra do Senhor não volta vazia, de saber que o trabalho do Senhor não é em vão, né? Que almas têm se convertido e que você está ali fazendo parte de tudo isso, que Deus está te usando. Eu comecei um canal no YouTube que até hoje eu me pergunto por que eu tenho esse canal. E é algo bem caseiro, que eu filmo com o meu celular, que não é tão bom assim, né? Só o que eu fiz foi comprar um microfonezinho bom. Mas minhas audiências são pequenininhas, muito pequena, né? E eu, não compensa para mim o tempo que eu gasto com isso daí, Mas Deus me direcionou para fazer isso daí.
E um dia eu falei assim, vou parar de fazer esse negócio aqui, não quero mais não. Né? Meu ministério não é esse. Eu vou continuar seguindo a minha vida dentro do que Deus me chamou. Só que o Senhor falou comigo. Não, continue. E eu estava olhando algumas mensagens recentemente de alguns vídeos, eu sempre olho, e uma pessoa falou comigo que eu não conheço, que eu nem sei quem é. Pastor, sua palavra falou muito ao meu coração. Eu peço que o senhor ore pela minha família, e citou o nome de todos os integrantes da família. Ore por minha filha, fulana de tal, ore por meu filho, fulano de tal, ore por meu marido, e botou lá tio, tia, um monte de gente. Meu Deus. Foi! Aí eu olhei assim, meu Deus do céu, vamos orar, vamos interceder pela causa. Ela não me colocou, só pediu oração. Pastor, ore, abençoe aqui a minha família. Então, assim, a gente fica feliz com isso. Sim. Né, de poder ser um participante, de Deus falar assim, olha, eu quero você como parceiro. Eu te chamei para isso. A obra é essa aqui, o serviço é esse aqui, faça e execute. Um dia você vai prestar conta. Mas faça. Então, isso nos deixa feliz. Isso é o que nos sustenta também. Isso é o que nos sustenta. E saber que a gente está fazendo para o Senhor. Né? O Espírito Santo, ele toca em nosso coração, ele nos chama, ele toca em nosso coração. E sabendo que é para Deus. Né? Não é dinheiro. Dinheiro nenhum paga isso. Não tem dinheiro nenhum que paga isso. Né? Se o interesse fosse dinheiro, eu ia trabalhar em algo que me desse um recurso financeiro maior, um retorno maior. E que ninguém me ligasse de madrugada, sabe? Mas não é o chamado do Senhor. É saber que a gente está fazendo para Deus, que Deus nos chamou para isso. Amém, Perfeito. amém. É isso. Já entrando nesse bate-papo que está uma bênção, como é para o senhor conciliar o ministério pastoral com a família? Que é um desafio também para o pastor, né? Ter saber dividir o tempo certinho para todas as coisas, ter um tempo de qualidade com a família e pastorear uma igreja. Tem que conciliar. Tem que dar um jeito. Dê seu jeito, né? Dá seus pulos. Dê seus pulos, dê seu jeito. Tem que ter. Tem que ter. O pastor, ele não pode negligenciar a família dele. Sim. A Bíblia nos orienta. Né? Primeiro lugar é o Senhor, segundo lugar é a família. Depois vem a igreja. A gente aprende isso na escola bíblica dominical. Né? Que um pastor não pode ser diferente, embora os ofícios do ministério tomem muito tempo do pastor. Né? Eu já ouvi do meu filho uma certa feita isso. Meu pai está tendo mais tempo para o jovem da igreja e tal. Aquela questão. E ele tinha razão, né, de falar isso. E eu percebi que eu precisava chegar em casa, sentar no sofá com meu filho, né, jogar um videogame com ele, dar uma atenção para ele, né, para a esposa. Então, o pastor, ele precisa tirar um tempo. O pastor, ele precisa tirar férias. Sabe? Eu conheço pastores aqui que tiram um mês de férias que nem na igreja vai. Prepara tudo, organiza tudo, e quando ele vai na igreja no domingo, ele vai em outra igreja. Né? Ele não vai na igreja dele, porque você vai na sua igreja, que você é pastor, você vai terminar, né, se envolvendo em alguma coisa. Caramba, interessante. Né? Eu conheço alguns pastores, alguns pastores, né, que fazem dessa forma. Alguns falam que fazem, mas eu sei que eles não aguentam ficar muito tempo, né? Só fica uma semana sem ir. Então, assim, você fez a propaganda da academia aí, dos patrocinadores, tem uma academia aqui que patrocina. Sim. Né? Então, o pastor, ele tem que cuidar do corpo dele. Tem que cuidar do tempo físico dele, praticar um esporte, né? Jogar uma bola, fazer uma corrida, uma natação, sei lá, o cara vai gostar de alguma coisa, não é possível. E se não gostar, faça por precisão. Nem que seja uma caminhada, né? Uma corrida na rua. Precisão. Por quê? Porque o corpo físico, o templo do nosso Espírito Santo, precisa de cuidados. Né? Precisa de cuidados, e isso é qualidade de vida. Né? E isso traz um refrigério mental para a vida da pessoa. Então, o pastor, ele tem que ter o tempo. É difícil, né? O pastor, ele trabalha fora, ele chega do trabalho direto para a igreja, ele tem que meditar para a palavra, para preparar mensagem para terça, para quarta, para quinta, para festa, para quando ele é convidado para pregar fora, para a escola bíblica dominical, para o culto de domingo à noite. As igrejas hoje são exigentes, as mídias sociais,
né? A gente vê pregadores aí de altíssimo nível e isso traz uma exigência para dentro da igreja, para os pastores locais. Então, a ovelha, ela ouve uma mensagem de um pregador que só vive para pregar, né? O ofício dele é pregar, é ministrar a palavra. E aí ele chega na igreja, não entende, né, que o pastor dela trabalha, que o pastor dela tem família também, que o pastor dela tem todos os afazeres pastorais dentro da igreja e ela quer que o pastor pregue com a mesma qualidade. E aí o pastor que se vire. Uhum. Só que o pastor não pode negligenciar a família dele de jeito nenhum. Tem que ter um tempo para dar atenção para sua esposa, tem que ter um tempo para dar atenção para os seus filhos, tem que ter um tempo para dar atenção para sua parentela, né? E isso faz parte da saúde mental do pastor. Pastores que não fazem isso, a gente vê que não terminam bem. Sim. Não terminam bem. Não adianta nada também a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa, né? Então né, a pergunta foi direcionada para mim, o que eu faço? Eu tiro tempo para minha família. Tiro tempo para minha esposa, para a gente estar junto, sabe? Para em algum momento descansar um pouquinho também a mente, sabe? E senão a pessoa não aguenta. Em algum momento isso aí vai dar ruim. Verdade. Em algum momento isso aí vai dar ruim. Então todos nós precisamos disso, de um descanso mental, né? De um momento de dizer assim, poxa, vou relaxar, vou dar risada, sabe? Vou me reunir com meus amigos. É legal isso. Você está com seus amigos, sua esposa está com as amigas dela, num momento ali só de mulheres, um momento só de homens, vai ter um momento de estar junto. Nós precisamos disso, é importante. Sim. E no nosso ministério não é diferente. Sim, verdade, verdade. E já emendando sobre conselhos, que conselho o senhor daria para o pessoal, pessoas, né, que têm um chamado pastoral, só que ainda não deram aquele primeiro passo, tá meio assim, será que eu vou, será que eu não vou? Às vezes tem medo da demanda consumir ele. O senhor daria um conselho para esse pessoal? Meu querido, primeira coisa que eu queria falar, assim, acalma o coração. Muita calma nessa hora. Pensa direitinho, né? Vai orar, vai ler a Bíblia. O pastor precisa conhecer a Bíblia. Sim. A gente está chovendo no molhado aqui. Mas é uma realidade, muitos não conhecem a Bíblia. Muitos não leem a Bíblia. Né? Para a gente ser um pastor hoje da Convenção Batista Nacional, a gente precisa ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Toda, né? Toda. Claro, toda. Esse ano de 2025 eu tenho que correr, né? Porque eu ainda não consegui fechar a Bíblia toda. As demandas. Mas é preciso ler a Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, tem que orar. Então, meu irmão, a Bíblia ela nos orienta de tudo. Todas as orientações que o líder, que o ministro precisa, a Bíblia vai orientar. A Bíblia está aqui, a Bíblia é quem vai nos guiar, a Bíblia é quem vai nos direcionar. Agora sim, o ministério também não é fácil. O ministério também tem seus percalços. Eu mesmo já passei por muita coisa. Tanto eu, assim, aí termina afetando a família, né? Termina afetando a esposa, os filhos. Então a gente já passou por muita coisa. A gente já tem muita experiência, né? Com muitas situações desagradáveis. Mas aí a gente acalma o coração, coloca na mão do Senhor, entrega em oração e deixa Deus agir. Então, assim, um conselho que eu dou, o pastor ele tem que entender que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. É Deus que vai direcionar. Entrega na mão do Senhor. Faz a sua parte, faz aquilo que você tem que fazer, faz aquilo que você pode fazer e deixa que o impossível, o sobrenatural, Deus vai mover. Sim. Deus vai entrar com a providência. Então, assim, agora o pastor precisa ter um momento de oração e o pastor precisa conhecer a Bíblia, porque o que a gente vê de gente hoje aí, que não conhece a Bíblia e que fala um monte de besteira e pensa que está arrasando,
Então, alguma coisa está errado aí. Sim, sim. Alguma coisa está errada. Principalmente na internet, né? Na internet tem cada coisa que a gente escuta que é interessante. Até eu tava escutando, vendo uma pregação, isso não foi na internet, não, foi ao vivo mesmo. Escutando uma pregação de um pastor. Era uma sequência de pastores que estavam falando, aí um pastor chegou. A gente tem que ler a Bíblia, tem que buscar. Assim, às vezes a gente não consegue ler todo dia. Eu mesmo, ele pastor, né? Eu mesmo, tem vezes que eu leio, tem vezes que eu não leio. Mas quando eu não leio, eu fico triste. Mas eu vou ler de novo no outro dia. Aí o pastor que veio em seguida falou: não existe um pastor passar um dia sem nem tocar na Bíblia, sem ler a Bíblia. Um pastor, ele tem que ler no mínimo um capítulo, 2 capítulos. Ele começou a combater, né? Falar do outro. Aí o pastor tem que ler a Bíblia todo santo dia. Faça chuva, faça sol, esteja bom, esteja ruim. Ele tem que ler a Bíblia. Aí o senhor falando agora, eu lembrei que realmente o pastor ele tem que conhecer a Bíblia, tem que ler a Bíblia, no mínimo, ler a Bíblia toda durante um ano. Se der para ler mais de uma vez ela toda durante um ano, amém. Mas o que nem se diz, é chover no molhado. Um pastor tem que conhecer a Bíblia. É muito, muito importante, porque não seria pastor se lesse um versículo ou outro por dia e passasse por isso mesmo. Lesse aquele versículo diário que aparece nos aplicativos e ficasse por isso mesmo. Ô Pedro, você vê que os grandes pregadores que nós temos no Brasil hoje, nós temos muitos grandes. Talvez nunca tenha existido tantos pregadores com qualidade no Brasil como nós temos nos dias de hoje. Né? Ou talvez isso seja mais explícito por causa das mídias sociais. Mas nós temos grandes pregadores no Brasil. Sim. E eu já vi testemunho de muitos deles falando que já leram a Bíblia 60 vezes, 30 vezes, 50 vezes. Então a gente pensa que, do nada, brotou do nada. Não, o cara lê a Bíblia, o cara conhece Bíblia, o cara estuda, né? Eu já vi muito isso, não sei se vocês são novinhos, né? Assim, então eu não sei se vocês já ouviram isso que eu vou falar, mas eu já vi muitos pregadores falar assim, eu vou abrir a Bíblia e Deus fala. Meu irmão, me perdoe. Assim, deixa a Bíblia aberta lá e botar também não quero questionar o dom de ninguém, né? Também não quero questionar o dom de ninguém. Agora, eu creio e eu acredito e penso dessa forma que eu tenho que me dedicar. Sim. Ler a Bíblia, estudar, pegar o texto bíblico, ver o contexto, sabe? Fazer toda aquele momento ali de devocional para mim pregar. E aí eu vou deixar o Espírito Santo mover. Entendeu? Dentro de todo o meu conhecimento e dentro do mover de Deus, do sobrenatural de Deus, pode acontecer de eu chegar na hora e tudo que eu preparei e o Espírito Santo direcionar para outra coisa? Pode, sim. Pode, eu creio que pode. Agora eu vou subir num púlpito, levar uma palavra para os meus irmãos da parte do meu Deus de qualquer jeito. Comigo não rola. Sim. Respeito, né? Pessoas que pensam diferente, respeito. Entendeu? Eu sou uma pessoa assim de respeitar muito as opiniões contrárias. Né? Então, respeito, mas comigo não creio que funcione dessa forma. Sim. Um ponto importante também, assim, dessa parte, que a gente prepara todo um esboço, prepara uma pregação, aí chega na hora o Espírito Santo muda a pregação, né? Você vai ter que pregar sobre isso. Mas, para acontecer essa mudança, você tem que ter conhecimento da palavra, porque você não vai, estou aqui para pregar em Salmos, não sei o que lá, Salmos 101, alguma coisa. Aí eu vou para Provérbios. Como é que você vai pregar sobre Provérbios se você não conhece Provérbios? Se você não leu Provérbios? Se você não sabe o que acontece lá? Então, para a gente ter esse direcionamento também do Espírito Santo, de mudar a nossa palavra, de mudar a palavra que vai levar ali no culto, tem que ter conhecimento da Bíblia, tem que saber manusear a palavra da verdade. Porque se não souber, também não adianta de nada. Aí está só ali, fala 3 frases, Deus abençoe e tchau. Então, tem que ter esse ponto também, né? De você saber manusear, saber o que tem, para poder receber o direcionamento do Espírito Santo para ir pregar outra mensagem que você não tinha preparado, né? Exatamente. E aí, Thalita, qual é a sua opinião? Não, é fundamental, a gente precisa ter uma fé.
Eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe sobre a gente saber discernir os tempos, tanto de, tipo assim, às vezes a gente vai se preparar e a gente precisa conhecer a Bíblia, a gente precisa estudar, conhecer a Bíblia a fundo e parar de ter uma visão rasa, assim, de só abrir, olhar e falar aquilo que você entendeu de maneira rasa, mas tudo tem um contexto, tudo tem uma história, e é muito mais enriquecedor quando você se aprofunda nisso. A gente não questiona os dons de ninguém, então... E a gente não também limita o Espírito Santo. Pode acontecer na questão da gente for compartilhar uma palavra, a gente preparar uma coisa e na hora o Espírito Santo Sim. mudar tudo. Isso pode acontecer e o Espírito Santo é livre para agir dessa maneira. Mas a gente acreditar que isso é uma fórmula que toda vez, se a gente fosse confiar, né, somente nisso, de que toda vez que a gente abrir, o Espírito Santo vai fazer descer para nós uma revelação, eu não acredito que isso seja a maneira certa da gente manusear a Bíblia, porque a gente precisa de estudo, a gente precisa conhecer a palavra, a gente precisa ter uma fé bem embasada. A nossa fé, ela está embasada na Bíblia. Então, é nosso dever, não só como pastores, como pessoas que ministram a palavra, mas como cristão, a gente precisa conhecer em que a nossa fé está embasada, porque é extremamente importante que a gente tenha experiências com o Espírito Santo, é extremamente importante que a gente viva de maneira viva com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Mas é muito importante também que a nossa fé ela seja fortalecida pelos fundamentos daquilo que Deus deixou. Perfeito. A Bíblia ela é extremamente fundamental para nos nortear, porque é da Bíblia que a gente tira as promessas de Deus, é da Bíblia que a gente tira as orientações para a nossa vida, é da Bíblia que a gente tira os padrões de Deus para aquilo que a gente deve colocar e orientar a nossa vida Sim. no momento de dúvida. A Bíblia é o nosso manual Como é vivo. que vai conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia? Exatamente. Como é que a gente vai conhecer as coisas que Deus fez ou faz ou pode fazer na nossa vida? É através da Bíblia, Sim. vendo aquilo que ele já fez, porque ele é o mesmo Deus dessa Bíblia e ele é o mesmo Deus para nossa vida hoje. Perfeito. Como é que a gente vai saber o que Deus pode fazer, o que Deus tem reservado para nossa vida hoje se a gente não conhece o Deus que está na nossa Bíblia? Ele deixou esse manual para nós e a gente precisa conhecer. E conhecer para além do raso. A gente precisa sair somente daquilo que a gente abre no momento inicial de fé. Vamos fazer isso, abre a Bíblia, olha, vamos estudar aquilo que está ali, mas chega a hora da gente sair do leite, como você falou, e da gente pegar o alimento sólido, chega a hora da gente estudar, chega a hora da gente conhecer, de contextualizar, de olhar para a Bíblia de uma nova forma, e o máximo que a gente puder conhecer da palavra do Senhor para nós vai ser enriquecedor, porque Sim. a gente fortalece a nossa fé e a gente fica mais rico para compartilhar, não é para nós mesmos, né? Não é para guardar, mas para compartilhar, para dividir com as outras pessoas, para fortalecer e trazer coisas novas uns para os outros, porque afinal, no final das contas, a caminhada cristã é sobre isso, é sobre a gente se encher para compartilhar com o outro, para levar para a vida das outras pessoas. Então é isso aí. A gente precisa ser inspirado, instigado e cobrado mesmo. Não só pastores, mas como cristãos também. A gente precisa conhecer a Bíblia. A Bíblia é fundamental. É fundamental que a gente tenha, assim, experiência com o Espírito Santo? Demais. Isso fortalece a nossa fé e vivifica a gente. Mas a Bíblia é o nosso manual principal e a gente precisa dela para ser a nossa base. Sim. Amém. É que nem diz, né? Que o pessoal brinca. Ele criou o game, deixou o manual, veio aqui, zerou o jogo, voltou e aí deixou aqui pra gente jogar também. Pastor, a gente já comentou aqui sobre várias coisas, ofícios do pastor, demandas que ele tem, conciliação entre ministério e família. E eu queria saber do senhor, assim, porque muitas vezes a gente vem demanda, aí a gente vai, a família tá com problema, ajusta aqui, ajusta ali, vai levando o ministério, às vezes vem aquele desânimo, aquela tristeza, Deus, eu não tô aguentando. O senhor tem algum conselho para deixar para o pessoal e o que o senhor faz quando chega esse momento na vida de um pastor? Essa é uma realidade, né, dura na vida do crente e mais dura ainda na vida dos líderes dentro da casa do Senhor e mais dura ainda na vida dos pastores, né? A gente vê pastores aí se suicidando porque não aguentam a pressão, né? Porque não suportam mais o peso. E muitas pessoas não entendem isso. Mas o peso espiritual é muito grande. Né? A gente vive num mundo físico onde nós podemos ver as coisas, pegar nas coisas, mas a gente que é servo do Senhor tem que entender que existe um mundo espiritual que nós não estamos vendo e que poucos têm o dom para enxergar alguma coisa. Mas
Eu ouvi essa semana um testemunho de uma irmã na igreja que está passando por uma situação difícil, e a gente vê que as investidas do inimigo na vida dessa irmã é pesada. E ela falou no testemunho que ela deu lá na frente da igreja: irmãos, o inimigo está aí para destruir as nossas vidas. E quando eu peguei o microfone no final do culto, nesse dia não foi eu que ministrei, então eu peguei o microfone para dar as considerações finais e orar encerrando o culto, eu dei uma palavra para os irmãos onde eu disse assim: hoje eu ouvi uma verdade, muitas verdades, mas eu ouvi uma verdade de prática nas nossas vidas, que a nossa irmã falou, que é o inimigo querendo destruir as nossas vidas. Né? O inimigo não se dá por satisfeito por nós estarmos na presença do Senhor. Sim. E ele quer destruir as nossas vidas e vai ser seta para tudo que é lado. Então, uma coisa, né, que eu aprendi na minha caminhada é não dar legalidade a coisas erradas. Né? Por menor que seja. Quando a gente dá legalidade, a gente abre portas no mundo espiritual. Então, a gente não pode andar fazendo coisas erradas, pecando, sabe? E peço perdão para Deus hoje por algo que eu fiz, amanhã eu faço a mesma coisa. Peço hoje, amanhã eu faço a mesma coisa. Em um momento desse aí eu não vou até esquecer, não vou mais nem pedir perdão. Né? Já acostumei. Quando a gente mente demais, essa mentira vira verdade. E a gente dá legalidade. E no mundo espiritual isso tem um peso muito grande, as pessoas não levam isso em consideração. Muitas pessoas brincam de ser crente, brincam de ser líderes. E aí você vai dar legalidade e as coisas começam a acontecer na sua vida e você não entende por que está acontecendo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bonzinho, eu estou na igreja, sabe? Eu peço perdão. Então a gente precisa tomar conta das nossas vidas espirituais, tomar conta do nosso coração, da nossa mente, se cuidar, ter tempo com a família, se conhecer, praticar esporte, para aliviar um pouco da pressão, aliviar um pouco dessa carga, porque, meus irmãos, não é fácil. Se alguém disse que é fácil... Eu estou desdizendo. Se alguém acredita que é fácil, desacredite. Não é fácil. Vocês têm o ministério de vocês, e vocês devem ter os perrenguezinhos de vocês. Tem. Dentro dos ministérios, né? Que vocês atuam na igreja. Agora imagine o pastor de vocês que é responsável por tudo. Se tem ministério numa igreja que não dá trabalho, é o ministério de louvor, viu? Ministério de louvor não tem igreja nenhuma. Ministério. Quem disser que ministério de louvor dá trabalho, e o pastor está ali, né? Recebendo carga, pressão de tudo que é lado. E pastor isso, e pastor aquilo, e pastor isso, e pastor aquilo. E tem irmão que gosta de botar dedo na cara de pastor. E tem pastor que não sabe o que fazer. Tem pastor que fica sem jeito, tem pastor que fica sem graça. Entendeu? E aí os pastores começam a passar aperto, começam a passar dificuldades, começam a empurrar com a barriga, e o peso espiritual vai aumentando. E as cobranças vêm. E o peso espiritual vai aumentando. E as cobranças vêm. Então, dentro do que você me perguntou, a resposta que eu posso te dar é um resumo de um pouco de tudo que a gente já falou até aqui. É o pastor saber quem ele é, qual é o ministério dele, saber se impor, ser preparado para exercer. Entendeu? É a igreja também ajudar, a igreja a entender, a igreja apoiar o seu pastor. Irmãos, o pastor tomou a decisão, a igreja tem que apoiar, irmãos, a decisão do pastor. É o pastor, é o homem direcionado por Deus para estar à frente aqui ou não? Verdade. É verdade ou não é? Então, assim, se eu não acredito que a decisão do meu pastor é a melhor decisão para a igreja, que sentido tem meu pastor estar ali? Né? Vamos chamar o pastor, então, para conversar. Sim. Vamos arrumar outro pastor, a solução é essa? Agora a gente tem um pastor ali, que é um homem de Deus, que nós entendemos que é ungido do Senhor, para tomar as decisões, para direcionar. E por que eu não deixo o homem trabalhar? Por que eu não deixo o homem fazer? Por que eu questiono? Por que eu critico?
Por que que eu falo? E tudo isso vai trazendo peso espiritual. Né? Irmão, se tem uma coisa que me tira do sério, que me entristece profundamente, é quando eu vejo pessoas falando mal do pastor. Né? Ovelhas, membros de igreja se reunindo e falando mal do pastor. Isso só acontece, Thalita e Pedro, no meio evangélico. Só acontece no meio evangélico. Você já viu, falar uma coisa para vocês aqui, vocês já viram alguma vez um filho de santo falar mal do pai de santo deles? Não fala. É respeito total e absoluto. Não fala. Por que que no meio evangélico os irmãos falam mal do pastor? Isso aí vai trazendo pressão na cabeça do homem. Isso aí não termina bem. Então, assim, o pastor ele tem que ter uma válvula de escape. Sabe? A família do pastor tem que estar junto com ele no ministério, apoiando. É outro percalço aí. O pastor ele vai entrar no ministério pastoral, a esposa está junto, vá. A esposa não está junto, não vá, não. Respeito quem pensa diferente também. Ah, o ministério é meu, não é da minha esposa. Meu irmão, tudo vai recair sobre sua esposa. Quando o telefone tocar de madrugada, ela vai acordar também. Uhum. Talvez ela acorde até primeiro do que você. Quando você tiver que sair num horário inapropriado, ela vai ficar preocupada. Então, assim, como é que não afeta? Como é que ela não tem que estar junto no negócio? E Deus une propósito, né? Se ele uniu você com sua esposa, então, que ambos são uma família pastoral, não é pastor e aqui eu sou só a tia da salinha. Exatamente. Ele une propósitos. Assim como você pastoreia, a sua esposa também está ali para andar com você. Pastoreando também. E os irmãos vão chamar de pastor e não tem jeito. É verdade. Não tem pra onde correr. Né? Existe uma corrente muito forte aí de pastores que não concordam que a mulher possa ser pastora e tal. Mas os irmãos chamam, você vai fazer o quê? Uhum. Não chame minha esposa de pastora. Irmãos, tem mulheres aí que mandam na igreja. Tem mulheres aí que o pastor tá ali, sabe? E quem manda é a esposa. Quem faz é a esposa, quem direciona é a esposa. Verdade. Então, é complicado, né? Mas é um assunto para um outro momento, né? É um outro podcast. É um outro podcast para a gente conversar sobre isso. Pastor, bênção demais esse podcast aqui com o senhor. A gente já está chegando no final. A produção ali já mostrou que a gente já chegou no tempo já. Que a gente tá conversando tão boa, né? Que vai fluindo, vai indo. E a gente não vê. Mas antes da gente encerrar, a gente tem ainda mais 2 perguntas para fazer para o senhor. A próxima pergunta seria se o senhor tem algum testemunho que o senhor viveu assim, falou, rapaz, isso aqui vai ficar marcado na minha vida. Eu vou lembrar disso por toda a eternidade. Pedro, já aconteceu muita coisa na minha vida, viu? Assim, as mãos do Senhor, eu já vi muito milagre de Deus, né? Na minha vida, na minha família, ao meu redor, assim, com pessoas. Mas, assim, rapidinho, eu vou te dizer o que aconteceu aqui em Paulo Afonso, né? Na Igreja Batista Renovação, que foi uma igreja que eu vi ali o poder de Deus de uma forma tremenda. Né, isso aí também é para um outro momento, esse testemunho, né, mas eu quando assumi a igreja, o telhado da igreja caiu. Né, eu assumi a igreja numa quinta-feira, quando eu cheguei aqui para morar, dia 8 de junho de 2024. Telhado, aí fizemos o culto no domingo, na segunda-feira o Ministério de Louvor já estava na igreja, preparando as festividades da minha posse, né? Iria vir pastores aí da Bahia toda, de Salvador, né? Tinha uma festa bonita programada e o telhado da igreja caiu. O cupim comeu o telhado da igreja e o telhado da igreja despencou. E aí a gente teve que fazer a posse em uma igreja que um pastor nos emprestou o templo dele, pastor Josiel, lá no Bairro Rodoviário, Igreja Ebenezer, deixa um abraço aqui para ele também. E aí a gente começou um grande trabalho de reforma da igreja, só que a gente não tinha um centavo. A gente não tinha condição financeira. E Deus foi providenciando tudo. Deus foi providenciando tudo e as coisas foram acontecendo e Deus foi mandando. E a gente conseguiu fazer uma reforma geral no nosso templo.
Que legal. Foi uma reforma geral no nosso templo, não só do telhado, mas mudamos tudo, mudamos piso, mudamos forro, rebocamos a igreja, mudamos reboco, sabe? Fizemos a fachada da igreja. E assim foi algo tremendo, maravilhoso que Deus fez. Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Que massa. Amém. Amém. Deus sempre surpreendendo e superabundando, né? Porque vocês esperavam colocar um telhado de volta e Deus fez muito além, né? Que legal, assim, de verdade. Muito bom. Exatamente. Pastor, bênção demais receber o senhor aqui. E agora a gente queria que o senhor, olhando para aquela câmera, deixasse um conselho para quem está ouvindo, para quem acompanhou a gente até aqui no final. Muita gente sai no meio, né? Desculpa aí. Rapaz. É porque a gente gravando aqui, a produção fica só me censurando, mas tudo bem, eu amo vocês. Amém. E se eu deixasse um conselho para quem está assistindo o podcast até aqui, tem um chamado, não só pastoral, mas um chamado de Deus para a vida deles. Qual é a câmera? Essa daqui. Essa daqui. Amém. Glória a Deus. O que eu gostaria de falar para os meus irmãos, para você que está nos ouvindo aqui, que Deus abençoe a sua vida. Não desista do Senhor. Continue firme na presença do Senhor. Jesus, ele tem promessas para as nossas vidas. Jesus, ele cura. Ainda nos dias de hoje, ele cura. E eu gostaria de deixar um texto bíblico que eu separei aqui, que é Isaías, capítulo de número 53, a partir do versículo de número 4, que vai dizer assim, ó. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas fomos sarados. Então Jesus, ele nos cura. Jesus, ele nos traz cura física, sim. Jesus, ele nos traz cura espiritual. Jesus, ele cura a nossa moral. E Jesus nos traz cura sentimental. Hoje nós temos um problema muito grande, que é a questão de depressão, de ansiedade. Mas eu queria te dizer nessa noite que Jesus tem uma promessa sobre a sua vida. Amém. E ele pode te curar. Tão somente creia nisso. Outra promessa do Senhor Jesus, que se cumpriu, é que ele nos enche da presença dele através do seu Santo Espírito. Então a presença de Deus, ela anda com você. A presença de Deus, ela é real na sua vida. Então se apegue ao Senhor, confie nele, não desista dele. Outra promessa de Deus sobre as nossas vidas é que ele veio para nos salvar. A salvação de Deus está sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo. Jesus, ele te salva. Jesus, ele te resgata. Então ele te cura, ele te enche da presença dele e ele te salva. E a última promessa do Senhor que eu gostaria de deixar para você que está nos ouvindo. Jesus, ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar e ele vai levar a igreja dele para o céu. Ele vai te levar para o céu. Então não desista. Seja fiel ao Senhor. As tempestades vão vir, os problemas vão vir, as lutas vão vir. Não vai ser fácil, nunca foi fácil e nunca vai ser fácil. Mas o Senhor, ele é real em nossas vidas. Então não desista de estar na presença de Deus. Seja fiel a ele e permaneça até o fim, em nome de Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Queria pedir desculpa ao pessoal que está assistindo, que eu estou tossindo toda hora aqui. A tosse está me acompanhando desde do mês passado e essa tosse não sai. Já tomei xarope até umas horas, mas Deus há de Vai dar curar. certo, vai Deus há de ficar bom. Vai curar. melhorar. Oremos. Amém, pastor. Pastor, foi uma honra receber o senhor aqui, um prazer, testemunho maravilhoso, histórias incríveis, e eu fui muito abençoado com tudo que o senhor trouxe aqui. Eu tenho certeza que o pessoal, a produção também foi, Amém. e eu tenho certeza também que o pessoal que está assistindo também vai ser muito abençoado, vai ser não, foi muito abençoado que estão assistindo, e foi uma bênção receber o senhor aqui. Eu também queria dizer a mesma coisa. Muito obrigada porque o Senhor veio. Realmente foi muito edificante tudo que a gente falou aqui. Abençoou muito a minha vida e eu tenho certeza que quem está em casa recebeu. Quem estava aqui também recebeu, mas em particular a minha vida também foi muito enriquecida com tudo que você trouxe. Muito obrigada. Continue sendo esse homem de Deus, cheio dessa graça que
A graça é uma coisa que a gente não consegue explicar, mas cheia dessa graça por onde você passar, por onde você falar, que você possa continuar sendo boca de Deus para a vida das pessoas. Você é uma bênção e obrigada pelo que você compartilhou hoje. Deus abençoe a vida de você e da Obrigada, irmã produção. Vânia. Deus abençoe vocês também. Amém. Amém. E agora, tem uma pessoa ali, tá assistindo. Só que ela não se inscreveu no canal ainda. Eu tô Pode isso. desacreditada, cara. A gente já fez um episódio maravilhoso. Você já foi abençoado. Você já foi exortado. Você já foi inspirado. Você já foi várias coisas. Você Aconselhado. Ainda não, aconselhado. Você ainda não se inscreveu. O que que falta? Se faltava um lembrete, a gente tá te lembrando agora. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque toda segunda-feira às 19 horas vai chegar essa notificação. Plim! E você vai saber que tem episódio novo do Evancast no ar. Além dos episódios completos no YouTube, nós colocamos cortes nas outras redes sociais. Novamente, aonde estamos? Estamos além do YouTube, no Spotify, no TikTok e no Instagram, produzindo conteúdos com propósito para você. É isso aí. Então você pode ter a sua vida edificada e compartilhar com seus amigos para que eles sejam abençoados também. Então não se esquece, se inscreve aqui no canal, nos segue nas outras redes, porque você vai ser abençoado ao longo de toda a semana. Então, você já sabe, nosso lembrete, segunda-feira a gente se encontra aqui de novo, às 19 horas, e a gente se despede agora. Tchau, galera!